sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje iremos tratar sobre o PDD e equidade nas salas de recursos multifuncionais. A nossa primeira aula nós vimos sobre o PDD básico, sobre as orientações gerais. E hoje nós vamos adentrar mais especificamente nas salas de recursos multifuncionais. Então, o que é o PDD e equidade? Assim como o PDD básico, o PDD e equidade é um programa dinheiro direto na escola, ou seja, a transferência direta do dinheiro para as escolas. Mas nesse sentido da equidade, ela visa favorecer e atender as populações historicamente excluídas. Então, o programa, o PDD Equidade, ele vem para contribuir, para tentar trazer uma justiça social para essa população que, ao longo dos anos, foi deixada um pouco de lado. É um programa de iniciativa do Ministério da Educação e em parceria com o FNDE. E é regulamentado pela Resolução FNDE número 17, de 15 de agosto de 2024. E quais são os objetivos do PDD Equidade? Fortalecer a gestão democrática e autônoma das escolas, promover justiça social e a equidade na escola pública, valorizar os saberes e cultura dos diferentes grupos sociais atendidos, garantir recursos que assegurem ambientes educativos, acessíveis, seguros e acolhedores. Então, o PDD e a equidade, eles têm esses 4 objetivos a serem atendidos. E ele é composto por 3 grandes frentes, Quando a gente pensa que o PDD é equidade, ele vem para atender uma população historicamente excluída ao longo dos anos, então ele vem para atender 3 grandes frentes, que é o PDD Sala de Recursos Multifuncionais, que vem para apoiar a educação especial inclusiva. Tem o PDD Água, esgotamento sanitário e infraestrutura nas escolas do campo, indígenas e quilombolas, que visa melhorias estruturais nas escolas do campo, indígenas e quilombolas. E o PDD Diversidade, que é o apoio à implementação de diretrizes curriculares nacionais. Esse PDD Diversidade, ele tem 10 linhas temáticas. Nós aqui vamos tratar apenas da frente que trata sobre o PDD Sala de Recursos Multifuncionais. Então, em linhas gerais, o que o PDD que trata sobre a Sala de Recursos Multifuncionais visa? Qual que é a sua finalidade? Ele vem para destinar recursos financeiros para equiparar salas de recursos multifuncionais e bilíngues de surdos. Ele tem a finalidade de proporcionar e de promover uma maior acessibilidade para essas salas de recursos multifuncionais específicas ou para salas de atendimento bilíngues de surdos, que visam a um processo de ensino-aprendizagem por intermédio de suas unidades executoras. Os recursos financeiros transferidos para essas escolas, eles serão liberados em favor das unidades executoras próprias, das escolas pré-selecionadas pela Secretaria de Educação Continuada e ratificada pelas Secretarias de Educações Municipais, estaduais ou distrital, conforme a sua vinculação e de acordo com os critérios de priorização do programa Escola Acessível. Qualquer escola está elegível a participar desse programa, seja ela escola pública, privada? Não, há critérios de elegibilidade. E quais são esses critérios de elegibilidade? O primeiro, que tenha declarado no censo do ano anterior ao repasse do recurso estar ativa e com matrículas. O segundo é que funcione em prédio próprio, que possua uma unidade executora própria, que tenha matrícula de estudantes públicos da educação especial ou bilíngue de surdos e que declare no processo de adesão
que a escola indicada possui espaço físico adequado para a manutenção e utilização dos materiais pedagógicos e equipamentos, prioritariamente as salas de recursos multifuncionais, e que tenha pelo menos um profissional apto para atender, seja um profissional com formação inicial ou continuada em educação especial, para organizar e realizar esse atendimento educacional especializado nessa escola. Então, ele tem esses critérios de elegibilidade para poder participar do programa. E quais são os critérios de prioridade? É que não tenham sido beneficiadas anteriormente, ou seja, as escolas elas não vão ser beneficiadas todos os anos, né? Há uma análise para que mais escolas possam ser beneficiadas por esse programa. O segundo critério é que tenha maior número de matrículas de estudantes públicos da educação especial. E, por fim, que tenha o maior número de matrículas que se enquadrem nos critérios de interseccionalidade entre as diferentes etapas e modalidades de ensino, conforme indicadores elaborados pelo SECAD, pelo MEC. E, além disso, né, as escolas, né, selecionadas, elas devem montar um plano de atendimento. Então, no processo de adesão, elas já devem inserir esse plano de atendimento. Então, no processo de adesão, o PDDE-SRM é necessário elaborar o plano de atendimento, que nada mais é que o registro dos materiais pedagógicos, equipamentos multifuncionais e tecnologias assistidas a serem adquiridos. Essa escolha, ela deve ter como base os planos de atendimento educacional especializados, organizados por cada estudante público da educação especial. Ou seja, são itens considerados necessários para a realização do atendimento educacional especializados, prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais com qualidade. Esse processo ele deve ser realizado em parceria dentro da escola, né? Não é apenas os profissionais da educação especial que vão escolher, é em conjunto, né? Os professores do atendimento educacional especializado, com os professores regentes, coordenadores pedagógicos e demais profissionais que fazem parte da equipe. Então, esse plano de atendimento ele é importante para que a escola consiga visualizar aquilo que realmente é necessário nessas salas de recursos multifuncionais. Porque muitas vezes, sem esse plano, seria adquirido materiais ou equipamentos que não seriam necessários para aquela realidade escolar. Então, por isso que no momento, né, no processo de adesão, esse plano de atendimento se faz necessário. Porque, vamos supor que a escola, neste ano, né, como declarado no censo, não tenha nenhum aluno com deficiência visual e ela visa, né, adquirir algum material para essa deficiência, para atender um aluno com essa deficiência. Então, seria uma verba destinada para um equipamento, um material pedagógico que não teria utilidade naquele momento. Então, ela, né, a escola, juntamente ali, juntando todos os seus profissionais, eles devem montar esse plano de atendimento para que seja, né, empenhado corretamente essa verba, para que as salas de recursos multifuncionais sejam equipadas de modo a atender bem todos os alunos que passem por lá, certo? E a utilização dos recursos financeiros, como que acontece? Os itens financiáveis no âmbito do PDDE, equidade, né, nas salas de recursos multifuncionais, eles incluem tanto materiais pedagógicos como equipamentos multifuncionais e tecnologias assistidas,
voltadas para o atendimento desse aluno com necessidades, né? Então, são os estudantes com alguma deficiência física, transtorno do espectro autista ou altas habilidades ou superdotação. Por isso que é importante o plano de atendimento, para que possa entender e visualizar quais alunos são atendidos e quais são as deficiências a serem atendidas. Alguns exemplos de itens financiáveis, né? Material pedagógico acessível, tátil, em braille e em libras, quadros interativos, livros magnéticos, softwares e aplicativos educacionais acessíveis, recursos para a produção de materiais em braille, equipamentos de tecnologia assistiva, como teclados adaptados, mobiliários acessíveis, materiais para comunicação alternativa, equipamentos para compor estúdio para a produção de materiais bilíngues. Então, quando a gente vê isso, se a gente não tem na escola declarado no censo nenhum aluno surdo, não faria sentido nós comprarmos um material para produção de materiais bilíngues, um equipamento para comprar um estúdio para a produção de material bilíngue. Sendo que a gente poderia estar investindo em livros magnéticos ou equipamentos de tecnologia assistiva. Então, é importante, fundamental, que esse plano seja elaborado de maneira correta, para que a verba seja destinada, né, de acordo com a necessidade real dos alunos a serem atendidos. E quais são os itens não financiáveis? O recurso, né, da sala de recursos multifuncionais, elas não podem ser utilizados para itens e despesas que não estão alinhadas com os objetivos desse programa. Quais são os exemplos desse? Pagamento de salários de professores e funcionários, já cobertos por outras fontes, contas de água, luz, telefone e esgoto, materiais de limpeza e higiene, despesa com alimentação e transporte, festas, eventos comemorativos, atividades de lazer não relacionadas ao currículo escolar, aquisição de veículos, uniformes e materiais escolares para distribuição individual aos alunos, passagens diárias para atividades administrativas, combustíveis, tributos federais, distritais, estaduais, municipais, quando não incidentes sobre bens adquiridos ou serviços contratados pelo PTDE. Então, é importante que a gente tenha noção sobre itens que não podem ser financiáveis, né, para a adequada utilização do recurso, porque se a gente lembrar lá da primeira aula do PDD básico, há uma prestação de contas, né? O dinheiro destinado para a escola, mesmo que seja transferido diretamente para a escola pelas unidades executoras, né? Ou pelas entidades executoras ou entidades mantenedoras, no caso do PDD básico, e aqui apenas por meio das unidades executoras, há necessidade de fazer uma prestação de contas. O dinheiro ele não é repassado sem ter uma prestação de contas. Então, é importante a utilização adequada dessa verba. E como que é feita a execução e o monitoramento? Os procedimentos para a execução correta dos recursos do PDDE, SRM e o acompanhamento das ações implementadas visam garantir a transparência e a efetividade do programa. E por meio do que? Quais são as normas para as compras e contratações? Os princípios gerais. Todas as compras e contratações, elas devem observar o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência conforme a legislação vigente. Então, como assim? Legalidade. Estabelecido em lei, a gente deve observar aquilo que é estabelecido em lei. Impessoalidade. A gente não pode beneficiar determinada, né, empresa, determinada conduta,
ser impessoal mesmo, né? A gente tem que deixar esses benefícios de lado, né? Atender de forma impessoal. Moralidade, né? O próprio nome já diz, a publicidade, os atos, né? Dessas compras, elas devem ser públicas, né? Devem ser transparentes e eficiência, né? A eficiência desse serviço que vai ser prestado, essas compras, cotação de preço. É necessário que realize cotação de preço com, no mínimo, gente, no mínimo 3 fornecedores. Ai, meu Deus, mas que chatice isso, eu tenho, já a transferência já é direta, para que eu tenho que fazer isso? Simplesmente para que você possa ver qual que é a melhor relação custo-benefício. Porque pode ser que você cote num lugar só, daí você não vai estar sendo impessoal, né? Você vai estar cotando em um lugar só e pode ser que tenha uma outra empresa que tenha um melhor custo-benefício. Aí entra a possibilidade. Prioridade são os fornecedores locais. Priorize fornecedores locais desde que atenda os requisitos de qualidade e preço. Isso fortalece a economia local e agiliza a entrega dos produtos. Em alguns casos, a gente vê escolas priorizando a compra em outras cidades ou entre estados. E muitas vezes acontece uma demora na entrega, né? Ou entrega picada, e isso prejudica muito o andamento da escola, né? Porque a escola conta em receber esse material para prestar esse atendimento especializado. Por isso que isso é priorizar os fornecedores locais, desde que atenda os requisitos, né, da legislação, priorizar esses fornecedores. Perceber os itens elegíveis. Assegure-se de que os itens a serem adquiridos estejam previstos no anexo 3 da resolução, ou que sejam pertinentes ao atendimento educacional especializado, a ser realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais ou na educação bilíngue de surdos. Gente, a ser realizado prioritariamente. Não adianta eu comprar um material pedagógico pensando assim, não, eu vou utilizar em outra sala. Não, ele prioritariamente ele deve ser utilizado na sala de recursos funcionais, multifuncionais ou na educação bilíngue de surdos. Né? Vedação. Lembre-se, é vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal, obras de grande porte, aquisição de veículos ou outros itens não relacionados diretamente ao atendimento educacional especializado ou educação bilíngue de surdos. Nós temos que nos atentar muito bem às especificidades da legislação e aquilo que ela determina, onde pode ou não pode ser utilizado o dinheiro, né? Principalmente porque a gente tem que lembrar que tem uma prestação de contas. E qual que é a documentação comprobatória? Para obtenção e manutenção da documentação comprobatória de modo a preparar o processo de prestação de contas corretamente, atente para organização. Mantenha toda a documentação comprobatória de forma organizada e acessível, física ou digitalmente. E quais são os documentos essenciais? São os comprovantes das 3 cotações de preço realizadas, as notas fiscais dos produtos adquiridos ou dos serviços contratados, que tem conta em CPF ou CNPJ, descrição detalhada dos itens e valores, comprovantes de pagamento, transferências bancárias, boletos, termos de referência ou projetos básicos que justifiquem a aquisição de materiais ou a contratação de serviços específicos, fotos ou vídeos que evidenciem a utilização dos materiais e equipamentos na SRM. Gente, o comprovante de cotação de preço. Gente, esses comprovantes de cotação de preço, gente, pelo amor de Deus, não é comprovante feito em papel de pão, não. Não é manual. A gente tem que pensar que são documentos, né? Tem que ser assinado, tem que ser feito de maneira adequada. Tem que guardar essas notas fiscais, esses comprovantes de pagamento. Então, são todos documentos,
não é coisa que a gente está fazendo para nossa casa, não. Né? Não são bens pessoais que nós estamos comprando, não é uma televisão para nossa casa, que a gente vai cotar ali, ó, e que o vendedor coloca atrás do cartãozinho dele o valor, as condições de pagamento. Não é assim. Né? São documentos comprobatórios. Então, isso deve ser realizado de maneira adequada, ter o nome da empresa, o CNPJ, um carimbo, certo? E a prestação de contas? A prestação de contas ela é uma etapa fundamental para assegurar a transparência e a aplicação correta dos recursos recebidos por meio do dinheiro direto na escola equidade. Vão detalhar, né, esses procedimentos e as responsabilidades. Como que é feito? Primeiramente, o acesso ao sistema BB Gestão Ágil, porque é feito por lá a prestação de contas. O BB Gestão Ágil é a plataforma oficial instituída pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação para a comprovação da execução dos recursos repassados. Então, todas as entidades, né, executoras, todas as entidades executoras e unidades executoras próprias devem utilizar esse sistema para registrar e monitorar suas despesas. Gente, então não é uma prestação de conta feita ali na ponta do lápis, não. Tem um sistema adequado para fazer. Então, o BP Gestão Ágil é a plataforma oficial. E qual é o procedimento a ser adotado? Registro de despesa. Cada gasto deve ser lançado no sistema, detalhando a natureza da despesa, o fornecedor e o valor. Então, ó, o registro da despesa. Então, a gente tem que prestar muita atenção. A natureza da despesa, o fornecedor e o valor. Anexação de documentos. É obrigatório, gente, não é facultado, não. É obrigatório anexar as notas fiscais, os recibos referentes a cada despesa. O sistema permite o upload desses documentos de forma simplificada. E a categorização. As despesas devem ser classificadas conforme as categorias estabelecidas pelo FNDE, facilitando a análise e o acompanhamento. Então, a gente tem que prestar atenção nesses três procedimentos: o registro da despesa, anexação de documentos e categorização econômica, certo? E vamos lá, passo a passo: comprovação de despesa. Todas as despesas realizadas com o recurso do PDD Equidade devem ser registradas e comprovadas no BB Gestão Ágil. É essencial que cada lançamento seja acompanhado de documentos fiscais correspondentes, garantindo a transparência e rastreabilidade das operações. Então, gente, ó, lançou lá a despesa tal, tem que ter comprovação. Não tem como você lançar que você gastou 3 mil reais na compra de uma tecnologia assistiva e você não ter comprovação disso. Então, é necessário, gente, você ter comprovação. Não tem como você declarar uma despesa sem comprovação. Vamos lembrar de novo que você não está comprando para sua casa. Você está comprando para a escola e você deve prestar conta dessa compra ou dessa prestação de serviço. Então, qual que é o passo a passo para os acessos? A primeira coisa, vocês vão ter que fazer o cadastro. As entidades devem realizar seu cadastro no BB Gestão Ágil, seguindo as orientações disponíveis no manual. Depois elas têm que fazer o login e depois a navegação. O sistema possui uma interface intuitiva, permitindo acompanhamento de saldos, lançamentos e categorização de despesas. Então, aqui a gente volta aqui nessa parte dessa comprovação de despesas, né? Que elas devem ser comprovadas por meio de documentos fiscais para garantir a transparência. Quais são os prazos? Os prazos, a execução dos recursos, né? A gente tem que pensar muito bem nesses prazos, né? Existem prazos pré-determinados
para essas prestações de contas, né? São prazos e responsabilidades, né? Que elas devem ser realizados nos prazos pré-determinados. Os recursos devem ser executados conforme o cronograma estabelecido no ciclo de execução do programa. Quando o programa ele é implementado, ele tem um cronograma. E esse cronograma já pré-estabelecido, ele deve ser seguido, né? Existem os prazos pré-estabelecidos para serem seguidos. Registro das despesas. As despesas devem ser registradas no BB Gestão Ágil à medida que forem realizadas, evitando acúmulos e possíveis inconsistências. Então, conforme forem fazendo as compras ou as prestações de serviços forem sendo realizadas, já haja o lançamento, né, no sistema, na plataforma, para que não para que quando chegue o prazo final não esteja tudo acumulado ou que haja alguma inconsistência. E a prestação de contas final, ela deve ser submetida até o prazo estabelecido pelo FNDE. Então, esse prazo ele deve ser respeitado, certo? E quais são as responsabilidades? As entidades executoras e as unidades executoras próprias são responsáveis pelo correto registro das despesas, anexação dos documentos comprobatórios e submissão da prestação de contas no prazo estabelecido. Gestores do FNDE, eles devem monitorar e analisar as prestações de contas, garantindo que os recursos sejam aplicados conforme as diretrizes do programa. Então, quais são as responsabilidades das entidades, unidades gestoras? Registro correto da despesa, anexação de documentação comprobatória e submissão da prestação de contas no prazo estabelecido. E os gestores do FNDE, eles devem monitorar essa análise da prestação de contas, né? Garantindo que os recursos sejam aplicados conforme as diretrizes. Então, a gente pensa que, muita atenção, esse cumprimento rigoroso desses procedimentos, ele assegura a transparência na gestão dos recursos e contribui para a melhoria contínua das ações promovidas pelo PDDE Equidade. Então, o PDDE Equidade, né, vamos recapitular aqui mais um pouquinho aqui, né, sobre as salas de recursos multifuncionais. Ele vem para atender e para priorizar a educação especial inclusiva. Porque por muitos anos nós vimos, né, que essa educação especial inclusiva, ela era excluída. E quando a gente traz essa educação inclusiva para as escolas de educação regular, percebemos que não há um espaço adequado, não havia um espaço adequado, não havia material e nem equipamento adequado. E por muitos anos, essa população ela foi excluída, né? Apesar de tentar ser incluída, ela era excluída. Então, o PDDE Equidade, né, nas salas de recursos multifuncionais, ela vem para atender essa educação especial inclusiva, né? Na compra de materiais pedagógicos, na compra de equipamentos, de tecnologias para educação especial ou bilíngue de surdos, mas desde que seja, né, na compra de equipamentos e materiais que serão de fato utilizados pelaquela escola. Há critérios de elegibilidade para que a escola possa participar, não é qualquer escola que possa participar. Há critérios de prioridade para que as escolas possam participar. Então, há todo um processo de adesão dessas escolas, todo um processo de comprovação também. E um desses documentos comprobatórios, né, na hora do processo de adesão, é o plano de atendimento. Esse plano de atendimento ele deve constar como esses recursos eles serão utilizados, né, serão destinados para quê? E esse plano de atendimento ele deverá ser realizado em parceria com o professor de atendimento educacional especializado, mais professor regente, mais coordenação pedagógica,
mais direção escolar, mais a comunidade, para que seja empregada essa verba de maneira consciente, né? Que sejam materiais, equipamentos, tecnologias que serão de fato implementadas e utilizadas para atender melhor esses estudantes da educação especial inclusiva. Então, o PDDE, Equidade, né, SRM, ele vem para amparar, né, para tentar reparar todos esses anos dessa população que foi historicamente excluída. E até hoje nós percebemos, né, o quanto essa educação inclusiva ainda, né, é um pouco, né, excluída. Porque às vezes é numa sala que não é adequada, às vezes é num lugar que não é tão bem localizado na escola, não há tantos materiais, ou é um material que sobra dali, um material que pega daqui. Então, o PDDL vem para equipar essas salas, para que esses estudantes tenham um atendimento tão bom quanto os estudantes do ensino regular, de fato. Então, o PDDE Equidade, assim como o PDDE básico, né, ele deverá fazer uma prestação de contas, que é pelo BB Gestão Ágil, que deverá comprovar as despesas por meio das notas fiscais, como que foi feita essa compra, né? Tem que ter os documentos comprobatórios, respeitar o prazo, né, dessa prestação de contas. Então, eu quero que vocês se atentem a todos esses passos. Eu vou deixar esses guias todos na biblioteca para que vocês possam utilizá-los. E qualquer dúvida vocês possam entrar em contato, tá? Espero que eu possa ter contribuído para vocês, um pouco para a aprendizagem de vocês. E qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, tá bom? Muito obrigada por participar da aula. Qualquer dúvida estou à disposição. Até!